Eu acho que é um tema premente agora nos serviços de saúde, né, tanto público como privados, mas especialmente no serviço público, em que a gente busca essa aproximação do farmacêutico com o paciente, da aproximação do farmacêutico com a equipe de saúde, né? E a gente tem feito esse movimento do farmacêutico clínico. Então, assim, como a gente vai elaborar essa consulta, que informações devem ser coletadas do paciente, né? Quanto tempo tem que ter essa consulta, como que a gente vai fazer registro dessas informações coletadas pelo paciente, quais vão ser os encaminhamentos do farmacêutico em relação a essa consulta, né? Acho que a gente tem bastante para avançar e com certeza a gente tem um núcleo de pessoas que estão nos assistindo que tem experiências para ser compartilhadas, né? E que também tem essa necessidade de a gente ver o que os outros estão fazendo em outros lugares do país. Então, essa é um pouco a ideia do SIG de Cuidados Farmacêuticos, de a gente compartilhar experiências e visualizar o que as outras pessoas estão fazendo, né? E como que a gente pode fazer para melhorar os serviços farmacêuticos. Eu gosto muito de olhar para a enfermagem, assim, que eu acho que em algumas coisas eles são muito organizados e estão na nossa frente. Assim. Quem trabalha com a enfermagem sabe, talvez conheça que eles têm uma NOC e uma NIC. A NIC. Então, eles têm toda uma série de informações de problemas que a enfermagem pode identificar no paciente. E a partir desses problemas, eles fazem as intervenções e avaliam os desfechos. Então, eu brinco que a gente tem que produzir uma NOC e uma NIC dos farmacêuticos, né? Assim, quais são os problemas que a gente pode identificar? Que, claro, a gente tem um pouco disso estruturado, mas ainda não tão aprofundado, né? Mas quais os problemas que a gente pode identificar? E principalmente que eu acho que a gente tem que evoluir, já dando um pouquinho o tema, é como a gente vai monitorar e como a gente vai avaliar os desfechos desses pacientes. Então, esse tema é muito caro para nós farmacêuticos, né? Um tema muito importante. Eu fico feliz com a presença da Aline, espero que a gente tenha um bom proveito, né, dessa apresentação e depois dessa discussão. Eu só vou pedir para o pessoal do Rio Grande do Norte e de Paraná para vocês fecharem a webcam para a gente deixar a Aline mais em foco, né, que agora vai ser a nossa apresentadora. Então, eu agradeço desde já o aceite da Aline, né, um desafio apresentar por webconferência e agradeço também a presença virtual de todos. Para quem não sabe, vocês podem registrar presença nesse site que aparece, nesse link que aparece aqui em notas compartilhadas, no lado esquerdo da apresentação, tem um link que vocês fazem um cadastro por CPF e digitam a senha da presença de hoje, que é 90120. No final do ano eu faço uma declaração de participação. É a única maneira que a gente tem de certificar que vocês participaram dessa apresentação que é virtual, né, por webconferência. Então, Aline, eu vou fechar minha câmera e meu microfone e passo a palavra para você. Daí, ao longo da apresentação, as pessoas podem fazer comentários ou podem fazer perguntas pelo chat, eu vou anotar e você escolhe depois se você quer responder no final ou se você quer responder ao longo da apresentação, tá? Então, muito obrigada pelo aceite e passo a palavra para você, tá? Pelo convite, acabei assistindo depois. Aline, o seu som está muito baixo, você tem como aumentar?
Tá. Ah. Sim. Você tem outro computador aí ou só esse? Ela estava com um microfone antes, mas estava assim para pior também. A gente testou. Tudo bem, vamos testar com o seu microfone agora. Esse, é. Tá com fone mesmo? Tenta com o microfone do próprio fone. Às vezes é até melhor, né? É, Sim. Oi, Aline. Eu vou tentar te ligar pelo WhatsApp. Quem sabe a gente faz com o áudio do telefone. Oi. Eu vou te pedir para te fechar o áudio do teu computador e eu vou deixar esse áudio do telefone. Acho que as pessoas vão ouvir melhor. Daí a gente te vê pela webcam, mas você fala aqui pelo celular. Só certifica-se que tu tem bateria para a gente conseguir terminar o SIG. Pode estar. Vocês ouvem a linha assim? Tá, então vamos fazer assim, Aline. Só que você tem que fechar o áudio do teu computador agora. Ok, fechei. Tá. Então tá bom, vamos testar assim. Pessoal do do Rio Grande do Norte, se vocês puderem fechar o webcam. Tá. Sim, já coloquei perto do meu microfone. Vocês estão ouvindo a Aline? Pode falar, Aline, pra gente testar. Oi, pessoal. Desculpa aí o problema com o som. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Melhorou. Sim. Que bom, então. Posso começar, Karine? Pode, por favor. Então, pessoal, bom dia. Desculpa aí essa confusão com o som. Eu que agradeço a Karine pelo convite. Como eu falei antes, não sei se deu para ouvir, mas eu já acompanho o Chile há algum tempo. E às vezes quando eu não consigo participar, mas eu acabo assistindo depois. Então, estou fazendo consulta farmacêutica na unidade. Eu faço residência do programa Residência Profissional em Saúde da Família. E a gente fica um tempo naquela unidade, cria um vínculo. E a ideia da consulta surgiu com a possibilidade de desenvolver um núcleo específico da farmácia dentro da residência.
Então, a gente foi uma batalha no início, até conseguir implantar o serviço e até para mim mesmo conseguir divulgar. Então, vocês podem participar, podem ir perguntando e dar sugestões também, se tiver alguém que esteja fazendo de forma diferente, eu agradeço. Então, eu vou falar um pouco de início como é a nossa residência, só para vocês entenderem o contexto que eu estou inserida, né? Eu não sou farmacêutica do município, não trabalho para o município, sou residente, então eu tenho todo um contexto diferente dos demais farmacêuticos, né? Então, a nossa residência ela tem como objetivo preparar os profissionais para trabalhar na equipe multidisciplinar, na estratégia de saúde da família. Então, seguindo os princípios e os diretrizes do SUS, a gente tem 4 profissões na residência, então temos farmácia, enfermagem, fonoaudiologia e educação física. E essas profissões, elas entram em grupo, no caso, são 2 pessoas por cada profissão, e a gente se divide em 2 unidades de saúde. Então, só para falar um pouco de como a unidade funciona, então nessa unidade que eu participo, a gente tem 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família, e a unidade está muito sobrecarregada. É muito pouco 3 equipes, o bairro cresceu muito, é um bairro com condições bem precárias, as pessoas são praticamente 95% dependentes, e a gente tem alguma... Então, a gente, como objetivo da residência, assim, acho que como um ponto muito importante é promover a mudança da prática assistencial em saúde. Então, quando eu cheguei na unidade, a gente não tinha farmacêutico nessa unidade de saúde. E a unidade nunca teve farmacêutico. Então, a farmácia funcionava em condições bem diferentes do ideal. Tinha pessoas, o responsável pela farmácia era um senhorzinho perto de se aposentar já, com muitas dificuldades, e que não estava mais disposto a aprender ou a fazer as coisas do jeito certo. Então, acho que o desafio inicial foi entrar nesse cenário onde as pessoas não conheciam o farmacêutico e não sabiam o que ele podia fazer nessa unidade de saúde. A residência, ela favorece o trabalho em equipe e as trocas efetivas de saberes e prática. Então, assim, como a Karine falou no início, da gente aprender com a enfermagem, realmente, assim, é uma possibilidade muito boa. Como a gente tem enfermeiro na equipe, muita coisa, eu participo ainda de algumas consultas do nosso preceptor, que é um enfermeiro, e a gente acaba trocando muita figurinha. A gente realmente tem muito a aprender com eles. Eles estão em algumas partes muito mais evoluídos que a gente, né? Então, direcionar profissionais de nível superior para atividades clínico-assistenciais aplicadas ao cuidado direto aos indivíduos, à família e em centro de serviço familiar e social. Então, foi assim, muito difícil o início, porque primeiro que a unidade de saúde não conhecia os residentes. A nossa residência é muito nova, ela começou em 2016, eu entrei no início de 2016, eu tinha 1 ano. E de mudar de cenário. A gente ficou os 2 anos nessa mesma unidade de saúde, e aí quando eu cheguei, os meus R2 tinham acabado de chegar na unidade. Então a gente foi todo um desafio de apresentação na unidade. O nosso preceptor estava chegando junto com a gente, então ele também estava se adaptando àquele território, ao novo ambiente, e a gente não era visto como residente. Ninguém sabia o que era residente. Eles não sabiam que eram os profissionais formados. Então a gente tinha muita dificuldade, porque éramos vistos como estagiários na unidade de saúde. Então, foi uma barreira muito difícil de romper. Então, de início, a gente tinha atividades para conhecer o território, né, atividades que fizemos a territorialização. E aí eu vou mostrar isso para vocês, algumas atividades que a gente fez, porque depois isso tem totalmente a ver com como realiza as consultas hoje, como isso influencia no processo de seleção dos pacientes e no acompanhamento deles. Então, de início, fomos conhecendo o território. Como eu falei, o bairro ele é um bairro bem precário, assim, ele tem dificuldades muito grandes, por exemplo, no saneamento básico. Tem locais do bairro que não tem saneamento, a população é muito carente, muita gente desempregada. E aí a gente foi conhecer e ver o que a gente podia ajudar. Então, de início, a gente criou alguns grupos de educação em saúde. A gente se inseriu nos grupos que já existiam, então, por exemplo, como hipervia, o grupo de saúde da mulher, eram grupos que já funcionavam antes da residência, a gente se inseriu e daí a gente criou os nossos grupos dos residentes.
Então, só antes de partir dessa parte mesmo de mostrar o trabalho em grupo que fizemos, então o meu desafio lá, como farmacêutica da minha R2, era implantar o grupo específico da farmácia. E apesar de a gente ter uma farmácia na unidade de saúde, a gente não tinha farmacêutico e essa atividade não estava muito clara para os profissionais, para o nosso preceptor, inclusive, que é enfermeiro, o que a gente podia fazer naquele cenário. Então, eu botei algumas fotos aqui para vocês verem rapidinho de alguns grupos que a gente criou. Então, a gente identificou, por exemplo, que os homens não participavam das atividades na unidade de saúde. Então, a maioria dos pacientes que hipertensos, diabetes, que tinham acompanhamento, são mulheres e não tinha nada focado, nenhuma ação na unidade da saúde do homem. Então, a gente criou um grupo de pescadores. O bairro ele é cercado por um rio, o Rio do Sal, e aí a gente tem esses homens que moram ali no bairro e trabalham na frente de casa. A casa deles ficam dentro do rio. E aí a gente criou essa oportunidade de ir para o território, porque a gente viu que se convidassem eles para vir para a unidade, como eles são sempre convidados, eles não vinham para outras atividades. E aí a gente vai até o território, a gente realiza essas atividades na casa de um dos moradores. Então, nessa oportunidade, a gente acaba fazendo ações de promoção e prevenção de saúde. E aí a gente tinha duas coisas estruturadas, que era atualizar a caderneta de vacina desses homens. Então, nenhum deles tinha vacina de tétano, de hepatite, que é uma coisa que eles compreenderam muito, porque eles realmente não vão à unidade, estavam com as vacinas todas atrasadas. E aí a gente faz, então o grupo a gente começa com com orientações, a gente fez teatro sobre uso racional de medicamentos em homens, focando no uso da sildenafila. E aí, assim, muito interessante, eles participam bastante, gostam muito do grupo. E aí depois a gente faz a aplicação da vacina e rastreamento em saúde. Então a gente acaba fazendo a aferição da pressão arterial e da glicemia como uma forma de rastreamento. A maioria desses homens não tinha diagnóstico. E acho que pelo menos 5 pacientes foram depois diagnosticados com hipertensão e 3 com diabetes depois do grupo, porque eles não fazem exame, não tinha acompanhamento, então a gente detectou algumas alterações, encaminhou para a equipe da Estratégia de Saúde da Família e eles foram diagnosticados e estão fazendo tratamento hoje. Então, depois quando eu falo na consulta, eu vou mostrar como eu também identifiquei muitos pacientes para as minhas consultas através desses grupos. Outro grupo que a gente também está participando, lá é o grupo de idosos. Então, esse grupo ele já existe no CRAS, todas as sextas-feiras, e a gente acabou pedindo um espaço, porque ele já vai vir uma terça-feira no mês. Então, toda terça-feira do mês a gente faz uma atividade com esses idosos. Esse grupo, diferente do outro, ele não tem um objetivo tão específico, que é como a atualização da carteira de vacinas. Então, a maioria são mulheres idosas e elas já são acompanhadas pela unidade com tratamento da hipertensão, da diabetes, né? Então, a gente faz diferente. A gente trabalha com elas como é esse processo de senescência, como é o envelhecimento para elas. Então, são temas de educação em saúde, a gente trabalha tabagismo, a gente trabalhou uso racional de medicamentos para idosos, a questão da vizinha-terapia, das amigas indicando os medicamentos, os MCA. Então, elas participam de uma forma bem mais leve para discutir esses temas de uma forma mais lúdica, né? Que elas não têm o foco exatamente em um problema de saúde. Outro grupo também que a gente participa é o grupo de gestantes. Então, esse grupo foi criado pelas enfermeiras da obstetrícia. Então, lá também nessa unidade eles recebem enfermeiros, eles têm um programa de residência em obstetrícia. E essas residências criaram um grupo de gestantes e convidou a gente para participar. Então, essas gestantes, elas fazem várias coisas. Tá ficando ruim o som, Karine? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo, tá. Então, a gente trabalha com elas questões no caso da farmácia, por exemplo, a gente vai trabalhar o uso racional de medicamentos nessas mulheres, né? E elas têm muita dúvida de algumas coisas, plantas medicinais. E aí, nesse momento, no momento que está no grupo, a gente trabalhou a amamentação, a fonoaudióloga trabalhou a amamentação, e eles trabalharam os cuidados com o bebê, com o recém-nascido. Então, essa outra foto aí é o grupo de insulinoterapia. Eles são participantes que conseguem identificar a partir do conhecimento do território
que muita gente usa insulina na unidade de saúde e eles não sabem utilizar. Então, todas as vezes que a gente tinha a oportunidade de conversar com algum paciente, eles aplicavam da forma errada, eles não faziam o rodízio de aplicação, e a gente precisou criar um grupo, chamar esses pacientes para tirar essas dúvidas. Então, isso também é muito legal, porque a partir desse grupo eu acabei identificando pacientes que precisam do acompanhamento e dando as orientações de forma geral para todos, né? Onde armazenar, como aplicar, essas coisas. Então, voltando mesmo para a parte da consulta farmacêutica, ela surgiu com a necessidade da gente criar o núcleo específico da farmácia dentro da residência. Então, como eu falei, não tinha farmacêutico na unidade de saúde e a gente estava meio perdido de início sem saber como iríamos fazer. Então, a nossa semana como residente ela é dividida em atividades do profissional, alguns dias na semana, e outros dias são atividades específicas. A enfermagem já tinha suas atividades específicas definidas. A fonoaudiologia também, do ano anterior, já tinha conseguido um espaço para fazer algumas consultas. E faltava a farmácia e a educação física. Mesmo a farmácia tendo um espaço na unidade de saúde, não tinha essa noção do que seria feito. Então, quando você vai estudar a participação do farmacêutico na atenção básica, você vê que as atividades estão divididas em técnicas gerenciais e técnicas assistenciais. As atividades técnicas gerenciais são aquelas relacionadas com o ciclo da assistência farmacêutica mesmo, a logística do medicamento, né? E a dispensação também. E aí a gente, então acabou de início, acabei entrando nessas ações, nessas atividades, até se inserir no serviço. E a gente tinha um problema lá, porque como não éramos vistos como profissionais formados, assim como estagiários, de início tivemos dificuldade em entrar na farmácia. Então, entrar mesmo no sentido da palavra, ter acesso àquele local. Então, a gestão do momento da unidade de saúde, ela não via a necessidade e a possibilidade de a gente estar naquele espaço. Então, foi todo um trabalho da coordenação da residência, em conversar com a gestão da unidade de saúde. Tinha um registro no conselho de classe e que tinham duas farmacêuticas. Coisa que podia ser melhorada. Tem hoje, como foi difícil até entrar na farmácia mesmo, de uma forma geral. Então, acabou que a gente se envolveu em alguns processos gerenciais da farmácia, pedido de medicamento, fazendo treinamento com a menina que entrega os medicamentos, né, para dar orientações. Então, ela hoje acaba selecionando alguns pacientes da gente, quando ela identifica que usa muito medicamento, que está com alguns problemas. Então, a gente criou esse espaço. Então veio a ideia. Então, a gente precisava, como era o objetivo da residência, trabalhar essas ações técnicas assistenciais, trabalhar diretamente com o cuidado dos pacientes, da família. Então, a gente foi pensar em como desenvolver esse núcleo específico. Ele é outra farmacêutica. Então, a gente escolheu, né, o cuidado farmacêutico como modelo de prática profissional. E aí, a gente agora tinha um desafio que era como começar, né? Então, a gente entendia que a atenção primária, só porque ela tem direcionador de organizar o sistema de saúde. Então, a gente via pacientes que estavam com a pressão totalmente descontrolada, que mesmo com consulta de enfermagem, com a consulta do médico, eles não conseguiam controlar e não estavam tendo esse acompanhamento. E esse foi o nosso o nosso início, né? A gente decidiu iniciar com esses pacientes que tinham hipertensão e diabetes. E aí a gente via, por exemplo, que não tem uma garantia de equidade do cuidado à saúde lá, porque todo mundo tem a consulta naquele determinado tempo, só que acaba sendo, por exemplo, o paciente vem, diagnosticou hipertensão, mas passou um medicamento, aí ele vai para casa, não toma direito, não adere ao tratamento. Aí ele volta daqui a 3 meses para outra consulta, a pressão está alta, não está servindo. Aí o médico coloca mais um medicamento, e assim vai. Então, quando a gente percebia que o paciente utilizava muitos medicamentos, e mesmo assim não controlava. E quando a gente ia mais a fundo, percebia que eles não estavam aderindo ao tratamento, eles não sabiam nem como calcular. Se você pergunta como você usa a losartana, ele não sabe dizer. Então, era assim, um desafio muito grande, tentar organizar esse processo lá. E aí a gente queria atender as necessidades de saúde do paciente, né, a prevenção, promoção ou recuperação da saúde.
incluindo as necessidades farmacoterapêuticas. Então, por isso que eu falei dos grupos no início, porque esse talvez seja o nosso elo principal, né, da prevenção e da promoção de saúde. Então, a gente começamos, né? Então, assim, decidimos fazer a primeira consulta. Nosso serviço, diferentemente de outros, de tudo que a gente lê, talvez, não foi de início tudo bem estruturado, o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer. Então, a gente sempre estudou, claro, pesquisou, mas, assim, decidiu começar. Vamos atender o primeiro paciente, seguindo algumas orientações, vamos fazer isso. E aí, com a evolução, vendo o que precisava, tudo foi melhorando. Então, o Conselho Federal de Farmácia, ele considera a consulta farmacêutica como um episódio de contato entre o farmacêutico e o paciente. Então, ele tem a finalidade de obter melhores resultados com a farmacoterapia e promover os racionais de medicamentos e de outras tecnologias em saúde. Então, objetivando a promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de doenças e de outras condições, por meio da execução de serviços e procedimentos farmacêuticos. Então, a partir daí, a gente começou, né? Vamos fazer a consulta. E foi vendo o que ia dar para fazer. Então, hoje, a gente não faz só, a gente faz a consulta, mas muitos pacientes a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Nós tem alguns serviços que a gente faz. Então, lá a gente vê, por exemplo, isso de acordo com a necessidade do paciente. Então, tem paciente que ele precisa de um acompanhamento melhor. A maioria dos pacientes, eles não sabem ler, não tem cuidador. Eles não têm uma pessoa que possa ajudar com esses medicamentos e utilizam vários medicamentos. Então, a gente precisa desse acompanhamento mesmo farmacoterapêutico. Então, a gente faz rastreamento em saúde, como eu falei nos grupos. A gente faz a educação em saúde, de acordo com a necessidade do paciente, então, tanto em grupos como dentro da consulta mesmo, né? Acreditando que a educação em saúde ela pode ajudar o paciente ele entendendo a sua doença, que ele pode fazer. Então, isso vai empoderar o paciente para ele poder compartilhar com a gente, aceitar e concordar no que vai ser decidido para o seu tratamento. A gente também participa da dispensação lá, então, assim, hoje eu vejo, a gente faz a dispensação lá na unidade em alguns momentos, e principalmente no início eu fiquei muito com essa atribuição, e eu identifiquei esse espaço como um ótimo momento de vocês. Quantos medicamentos ele usa, como ele está fazendo aquele tratamento, e aí a gente convida ele a participar, explica como é o serviço e o que a gente pode fazer. E a conciliação de medicamentos. Então, assim, a gente tem muitos pacientes que estão vindo do hospital e por algum motivo ficaram internados, e aí quando volta não tem essa conciliação entre o que foi preciso no hospital, para eles ainda na unidade de saúde, né? Eu já tinha sido dos médicos da unidade de saúde. Com um paciente que tinha acabado de amputar a perna, uma complicação lá do pé diabético, e ele amputou a perna. Ele cresceu, né? Ele amputou do joelho para baixo. E aí a gente foi lá, a paciente ela não tinha um descontrole na hipertensão. A hipertensão dela era controlada. Ela utilizava losartana e hidroclorotiazida. E aí ela foi para o hospital com essa complicação da diabetes e ela voltou com a prescrição de metildopa, outros medicamentos que não eram que ela utilizava. Ela voltou para casa, continuou usando os que a unidade de saúde tinha prescrito e os que o médico do hospital tinha prescrito também. Então, assim, a gente conseguiu ver que tinha alguma coisa errada, a gente conseguiu, convidou o médico, né, chamou o médico para uma consulta, a gente fez a consulta junto com ele. E ele identificou que não tinha necessidade dela estar utilizando os medicamentos e que o médico do hospital não sabia. Ela disse que não sabia dizer quais os medicamentos que ela usava, que o postinho tinha prescrito. E aí a gente conseguiu, ele mudou a prescrição e acabou deixando o paciente com os medicamentos que ela já tomava antes, né? Acabou modificando o tratamento da diabetes também, lá outras coisas, mas assim, aí nesse sentido acaba que às vezes o paciente precisa da conciliação, às vezes ele precisa de educação em saúde, e aí só para mostrar para vocês os serviços que a gente acaba fazendo, né? Então, de início, seguiu muito o que tinha sido cuidado farmacêutico na atenção básica. Então, esses 4 cadernos, né, foi o que me orientou muito no início. A gente usou, por exemplo, o modelo do prontuário que a gente utiliza, do prontuário do serviço, é o modelo desses livros.
Alguém perguntou como é o encaminhamento dos médicos e do restante da equipe para o farmacêutico. Eu vou mostrar mais na frente. De início, a gente teve... eu tive muita parceria de um dos médicos. Ele era o médico da equipe. O coordenador, no caso, né, de uma das 3 equipes. Dessa equipe. O médico da equipe, muito parceiro, a gente acabou apresentando o serviço para ele e ele começou a encaminhar os pacientes. De início era muito, orienta aqui esse paciente, e ela na farmácia mesmo me chamava. Então, assim, como eu falei, a nossa dificuldade foi que conseguir que os residentes fossem reconhecidos como profissionais. Eles até começaram a entender, mas eles achavam que a gente ia ficar lá 1 mês, 2 meses. E aí, quando eles viram, não, que a gente vai passar 2 anos ali na unidade, que a gente conseguiu criar um vínculo e um respeito na unidade de saúde, começou a facilitar o nosso processo. Então, reconhecer também as funções do farmacêutico na unidade de saúde. E aí, diante disso, depois que a gente começou a intervir em algumas coisas, hoje a unidade tem farmacêutico. E aí, antes parece que... E aí, a gente passava, fazia algumas intervenções, só que a gente não conseguia assumir todas as responsabilidades que a farmácia exigia, né? Porque tínhamos as aulas, tínhamos essas outras atividades da residência, os grupos, as atividades profissionais. E aí a unidade começou a perceber a necessidade de ter um farmacêutico que fosse da unidade mesmo. Então, hoje, nessa unidade, a gente tem a farmacêutica e mais 2 farmacêuticas de exemplo, a CR2 e a minha R1. Então, a outra dificuldade que a gente tinha era o espaço físico da farmácia, porque a unidade é muito pequena, ela não consegue atender a demanda que tem dos profissionais de lá. Então, os profissionais têm salas fixas, né? Cada médico tem a sua sala. Quando o médico não está, a sala está livre, qualquer outro profissional pode utilizar. Então, essa é uma briga tanto para a gente como para o NASP. A unidade ela tem NASP, e no NASP não tem farmacêutico. E aí, eles têm muita dificuldade com sala também. Então, era sempre uma confusão. E aí, quando eu queria fazer as consultas, então, eu agendava o paciente, chamava, o paciente chegava e não sabia onde me procurar. A gente não tinha um espaço reservado, né? Ficava, às vezes, na sala de reunião ou em alguma sala vaga. Isso era o que mais dificultava esse processo de início. E aí, o que a gente fez? Teve um planejamento da equipe amarela, que é que eu participo, e aí a gente divulgou o trabalho. A gente quer fazer um trabalho assim, quer orientar os pacientes. Percebemos que tem muitos pacientes que não aderem ao tratamento, que têm dificuldades com o uso de tantos medicamentos, e a gente quer orientar. Então, tá. A partir daí, eles entenderam. Isso foi apresentado para os agentes comunitários de saúde, né? Nosso preceptor e para o médico. E aí, o meu maior desafio foi o meu primeiro paciente, porque eu tinha muita vontade de atender esses pacientes. Eu me formei em 2014, mas assim, a minha experiência com farmácia de unidade básica de saúde veio antes da minha faculdade. Então, antes de entrar para o curso de farmácia, eu trabalhei 3 anos em uma unidade de saúde. Então, assim, eu fui a farmacêutica que entrou na faculdade já sabendo a área que eu queria, o que eu gostava. Eu gostava de atenção básica e eu queria ser farmacêutica do curso de saúde. Então, assim, toda a minha formação durante a graduação, eu priorizava, eu dava importância às disciplinas que falavam de cuidado, que falavam de assistência farmacêutica. Então, quando eu me formei, eu consegui voltar para esse lugar onde eu trabalhei, que é o interior aqui de Sergipe. E eu fiquei alguns meses lá, assim, me decepcionei com algumas coisas que eu queria e não pude fazer, mas foi uma experiência muito boa. Então, assim, eu fiz um caminho um pouco inverso, né, do que geralmente as pessoas fazem. Eu fiz primeiro o mestrado aqui, e quando eu terminei o mestrado, eu passei na residência. Eu tinha a intenção de fazer residência, só que aqui ainda não tinha residência na saúde da família, que só tinha as residências hospitalares, e a da saúde mental. Então, eu não era o meu objetivo. Então, eu fiz o mestrado, meu trabalho no mestrado foi com avaliação da adesão em pacientes com hipertensão. Então, quando eu terminei o mestrado, eu passei na residência, né? Estou não terminando, já dando... Então, esse meu primeiro paciente foi o meu maior desafio, porque o médico chegou, tá? Você disse que vai orientar o paciente, vai fazer isso, eu estou com esse senhorzinho aqui. Eu falei, eu gostei do caso dele, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Orienta aí. Então, assim, foi, e agora o que é que eu vou fazer? Porque ele tomava, acho que, 13 comprimidos ao dia,
ele não sabia ler, ele tinha dificuldade de enxergar, ele não tinha ninguém da família que pudesse ajudar. Então, é assim, né? Um susto. Eita, e agora? Eu disse que vou ajudar, mas o que eu vou fazer? Então, a partir desse paciente, que foi o meu primeiro, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar a pessoa nessa situação. Então, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar ele, em específico, porque ele era um senhorzinho muito querido, muito atencioso, assim, muito carente. Então, foi a partir daí que surgiu, não, eu preciso resolver o que eu vou fazer para ajudar ele. Uma tarefa muito difícil. Então, assim, né, como eu falei, então onde a gente faz as consultas hoje? A gente tem a sala de atendimento da UBS, como eu falei, mas é muito difícil, porque não temos espaço, né, tá sempre ocupada as salas. Mas sempre que a gente tem uma consulta marcada, que essas salas estão vagas, a gente atende nela. E aí a gente conseguiu, a farmácia lá da unidade de saúde, ela é relativamente grande. Estava assim muito desorganizada, muito espalhada, as coisas a gente conseguiu apertar um pouquinho mais as prateleiras, assim, arrumar de uma forma mais interessante. E aí a gente acabou ganhando espaço para montar um cantinho dentro da farmácia. E aí a coordenação da residência, né, a professora Franciana Pessoa, então, conseguiu esses materiais para a gente. Tem uma mesinha, tem um armário, tem o aparelho de pressão, o glicosímetro. E aí a gente tinha esse espaço. Então, conversamos com a responsável técnica da unidade de saúde, a enfermeira, e aí ela super apoiou, assim, e a gente colocou esse cantinho lá. Então, a partir daí, começou a andar um pouco o serviço. Então, tudo bem que não é o espaço ideal, não é o melhor espaço, mas, assim, é o espaço que a gente tem e está dando muito certo. Isso, a gente consegue, pelo menos a gente consegue marcar o paciente e ter um local que ele vai procurar a gente na unidade. Você vai procurar a Aline, farmacêutica, dentro da farmácia. Então, se de lá a gente tem a oportunidade de ir para uma sala, se tiver um consultório vazio, a gente vai. Senão, a gente consegue atender lá mesmo. Outra coisa que a gente consegue fazer, que assim é muito, muito legal, é a consulta domiciliar. Então, geralmente as primeiras consultas que eu fiz domiciliar, a gente fazia em equipe, né? Ia todos os residentes, a gente tem a singular. Vai todo mundo tentar identificar problemas, discutir, caso para melhorar, e o que cada né, tem mais pode contribuir melhor. Então, vou passar algumas fotos para vocês aí. Então, essa aqui é a farmácia lá da unidade de hoje, como ela ficou. No início, quando a gente chegou, como eu falei, ela não tinha uma sequência lógica de nada, os medicamentos estavam todos misturados, estavam bem bagunçados mesmo, então a gente conseguiu organizar por ordem alfabética, separar os medicamentos de uso contínuo, separar os antibióticos, ficou de uma forma bem legal e eles acabou ganhando espaço. Então, nesse cantinho aqui do lado, não dá para ver direito essa outra prateleira aqui, ó. Aí, a partir desse momento aqui, a gente tem o nosso espaço, o nosso cantinho aqui dentro da farmácia. Então, aqui. Esse é o cantinho que a gente faz as consultas lá. Então, depois, como eu falei, depois desse espaço foi o divisor. Porque até então eu tinha conseguido atender, sei lá, 6 pacientes. E aí, depois disso, a gente consegue fazer a nossa agenda mesmo. Então, quando é um dia que está mais tranquilo a unidade, que algum profissional faltou, a gente consegue ir para uma sala só com o paciente. E quando não, geralmente não tem tantas situações invasivas, assim, constrangedoras para o paciente. E a gente tenta não marcar consultas nos horários de muito movimento na farmácia. Então, no dia de entrega de medicamento, por exemplo, a gente tenta não marcar porque vai ter uma movimentação maior, vai ter muita conversa na farmácia. Então, a gente tenta reservar os horários, ficar mais tranquilo lá, só tem a menina entregando, para ficar mais fácil. Então, aí tem as duas fotos dos outros momentos. Então, essa aí é uma das visitas domiciliares que a gente realizou. A paciente, ela é restrita lá, não consegue sair de casa, então ela faz o acompanhamento dela indo na casa dela mesmo, né? Faz as intervenções lá, e tem uma caixinha aí dos medicamentos dela organizada. E ela gostou tanto dessa caixinha que ela coloca até dinheiro, tudo que tiver fácil ali pequenininho, ela coloca na caixinha. Medicamento. A gente tenta, né? Pedir para colocar em outro lugar, tenta separar essa caixinha do medicamento, só que quando você volta na consulta, ela colocou. E assim, foi uma coisa que eu aprendi muito na prática, é que não adianta a gente impor, né?
quem vai resolver fazer tudo, todas as orientações que você der, que você acordar com ele, quem vai fazer é o paciente. Então, impor não adianta, né? A gente tenta conversar, explicar os motivos, mas tem que respeitar um pouco o espaço dele, a autonomia deles. Então, essa outra foto aí é um atendimento dentro dos consultórios, mesmo da unidade, só para vocês conseguirem visualizar como é. Então, a gente começou a fazer. Então, eu fiz a minha primeira consulta, foi aquele susto de como vou fazer. E aí, a gente precisava definir, né, quais os pacientes que a gente queria, quais os perfis. Porque os agentes começaram a trazer, por exemplo, o paciente, ele é hipertenso, mas ele só toma captopril, toma um comprimido ao dia. E aí, quando você ia conversar, tá tomando, aí você passava algum instrumento para avaliar a adesão, via que ele não tinha muitos problemas. Então, a gente dava orientações sobre a doença, sobre o tratamento, mas tinha pacientes que precisavam mais, sabe? Tinha pacientes que a gente podia fazer um trabalho melhor. E aí a gente começou a selecionar e conversar com os agentes e com os outros profissionais quais os pacientes que a gente ia atender. Então, a gente pega pacientes polimedicados, considerando o uso de mais de 5 medicamentos. Então, tendo pelo menos um ou dois fatores desses que eu vou falar, desses critérios que eu vou falar para vocês, a gente já vai inserir no serviço. Ou então pacientes que fazem regimes de medicamentos complexos ou com mais de 12 doses ao dia. Então, outra coisa que a gente tem muitas vezes, ele só usa 4 medicamentos, mas ele utiliza, 3 vezes ao dia cada um deles. E aí é muito complicado para você explicar, é muito complicado para eles lembrarem de tomar tantos medicamentos. Então, a gente pega esses pacientes, os pacientes que têm não adesão ao tratamento suspeita, né? Então, sabe que a adesão precisa medir de alguma forma, precisa mensurar isso, né? Então, o paciente, muitas vezes ele pode dizer que toma, mas a gente tem estratégias para saber se ele realmente está tomando, para ele usar mais de uma vez, conversar direitinho. Então, ele está tomando todos os seus medicamentos, ou estou tomando. E esse aqui, como é que o senhor toma? Ele, eu não lembro. Então, não, eu tomo uma noite, quando a prescrição é de 8 a 8 horas, sabe? Então, tem coisas que a gente consegue identificar mesmo. Era uma visão que eu tinha como pesquisadora do mestrado, que eu achava que todo paciente ia mentir, ia dizer que tomava os medicamentos e não tomavam. E, na verdade, na minha prática, isso não acontece. Eles falam, alguns lógicos falam e você desconfia, mas assim, a maioria, eles dizem, não, minha filha, eu não vou mentir para você, eu não tomo. Eu só tomo quando eu tô com dor de cabeça, eu só tomo quando eu tô mal. Então, assim, me surpreendi muito com isso, né? Porque era aquela discussão que a gente tinha dos questionários para avaliar a adesão, que é o método mais barato, mais fácil de você aplicar na rotina clínica, só que o paciente pode mentir. Então, assim, não tenho tanto problema com isso, porque eles realmente assumem que não tomam medicamento para mim. Não estou tomando, só tomo quando estou com dor de cabeça, só tomo eu não vou encher minha barriga de remédio. Então, é babado. Então, assim, ou pacientes que fazem uso prolongado de medicamentos psicotrópicos, pacientes que ficaram internados nos últimos 2 meses, ou nos últimos 6 meses. Então, a gente tenta, conversa sempre com os agentes de saúde, quando eles falam na reunião de equipe, né? O paciente chegou do hospital, recebeu alta, estava internado, passou por isso e tal. E aí a gente acaba sempre visitando esses pacientes para ver a questão da conciliação de medicamentos. Pacientes que têm prescrições por mais de 2 ou mais médicos, também tentar focar nisso, porque eu tenho muitos casos lá de duplicidade terapêutica, por exemplo. O médico da unidade passou aí ele vai para o cardiologista passou outro medicamento e ele não voltou com a receita para falar para o médico da unidade e ficou pagando os 2, comprando muitas vezes, né, eles pagam uma consulta e prometem que aquela pessoa vende pelo nome do médico de referência, e eles compram e ficam tomando às vezes até o mesmo medicamento, pegam no posto, toma e pega o outro, compra o outro que o cardiologista passou. A gente verificou muitos desses problemas. E a gente pega muito idosos ou pacientes com problemas de aprendizagem, comunicação e alfabetização. Então, acho que esse é o meu maior problema na unidade hoje. São esses pacientes, porque acho que 90%, 80% dos pacientes que eu atendo são essas características aí. Eles têm problemas, eles não são alfabetizados, têm dificuldade de comunicação, ou então até de visão mesmo, e muita dificuldade de aprendizagem. Então, assim, isso é um desafio, porque isso não tem no livro, quando você estuda como que você vai fazer. São coisas que a gente aprende muito
no momento mesmo. E não tem um livro, não tem uma receita de bolo para isso, porque vai depender do paciente, vai depender qual a melhor intervenção, aquela que ele precisa. A melhor intervenção é aquela que, se ele não entende a sua doença, e por isso que ele não aceita utilizar os medicamentos, a melhor intervenção para ele talvez seja a educação em saúde, você explicar o que está acontecendo no corpo dele, o que acontece quando ele toma o medicamento, para você poder intervir. Então, assim, são coisas que só a rotina mesmo, esses são desafios que você consegue ver só no dia a dia. Então, como a gente recebe esses pacientes no serviço? Então, a gente faz buscativa. De início foi a buscativa, a gente pegou a lista de pacientes que eram atendidos no dia, e aí a gente foi procurando aqueles que utilizavam mais medicamentos, né? Usavam mais de 5 medicamentos e convidado para vir para o serviço. De início foi isso. Hoje a gente tem muito paciente por livre demanda, então eles viram a vizinha com a caixinha que a gente organizou com a lista dos medicamentos, e aí eles procuram a farmácia, também querem aquele serviço. Eles vão na farmácia procurar uma orientação mesmo. Então, tem alguém aí que possa me dar orientação desse medicamento? Estou com dúvidas. Eu tenho hoje muito mais no início, até o serviço ser conhecido na unidade de saúde, a gente não tinha esse espaço. E a gente conseguiu identificar muitos pacientes através da dispensação, como eu falei, como a gente só tinha um funcionário na farmácia, logo de início, depois que eu consegui esse espaço de poder entrar na farmácia, a menina tirou férias e não tinha ninguém, a farmácia ia passar um mês fechada. E aí eu fiquei um mês dispensando medicamento. E assim, eu acho que é muita dificuldade, talvez, dos farmacêuticos hoje, que estão no serviço mesmo conseguir fazer consulta, porque eles não têm tempo. Se você fica lá e só tem você na farmácia, você passa o dia todo só entregando medicamento, só dispensando medicamento. E assim, entregando, né? Porque para você fazer uma boa dispensação, com aquela janelinha pequenininha, que se você senta, fica muito alta. Se você levanta, fica muito baixa para você. Você não consegue conversar com o paciente. Então, tem que ter outras estratégias, né? A salinha acaba ajudando muito isso. Quando chega um paciente que tô com muita dúvida, não sei o que. Então, entra aqui pra gente conversar, senta aqui. Vamos explicar, vou ajudar o paciente nesse sentido. E hoje a gente tem muitos pacientes que são encaminhados pelos outros profissionais de saúde. Então, assim, como eu falei, eu tive a parceria, tive o prazer de ter um médico de início muito disposto a qualquer coisa que fosse para melhorar aqueles pacientes. Então, assim, ele me deu muito apoio, a gente discutia muito no início, olha, eu tô com dúvida disso, ele me ajudou demais nesse início. Só que depois, a unidade, hoje passaram por acho que 7 médicos na unidade de saúde, nesse tempo que eu tô. E eu tive que ter contato com os outros profissionais também. Então, assim, diferente dos trabalhos que eu já li, de outros farmacêuticos que trabalharam em atenção básica, eu nunca tive nenhum problema com nenhum deles. Sim, eu sempre vou muito na questão do respeito, né? Mas eles acabam seguindo as orientações, eles acabam perguntando o que poderia ser melhor. Então, acho que tudo é a forma como você reage, assim. Eu fui começando muito devagar, então eles começaram a ver resultados. Eu acho que isso foi o grande segredo. Então, eles não conseguiam orientar um paciente que tinha tantos medicamentos e, de repente, eles viam que tinha alguém ali que tinha um tempo dedicado para isso, né? Então, assim, tem um médico bem idoso já, assim, ele é um amorzinho, mas ele sempre brinca. Quando ele quer encaminhar o paciente, ele vai lá na farmácia, cadê as meninas do artesanato? Aquela das caixinhas que a gente faz. Então, ele, olha, oriente aqui que você tem mais paciência, você tem tempo. Então, assim, apesar do tom de brincadeira dele, ele manda muito paciente pra gente. Então, a gente vê que tá dando certo, né? Tá sendo bom para eles. E eles começaram a fazer vários encaminhamentos com isso. Os agentes comunitários de saúde também são, acho que, grandes parceiros. Porque eles estão no território, né? Eles estão vendo, estão no dia a dia. E acaba que os pacientes perguntam muito para eles como usar os medicamentos, falam dos problemas. Então, hoje, eles só... No início, né? Tá bem tranquilo isso. Então, como são agendadas as consultas? Né? Então, como eu falei, a gente vê a questão da rotina da farmácia. Por exemplo, os medicamentos estavam chegando à terça de manhã, porque ia ter toda aquela movimentação e barulho ali, ia ser difícil atender o paciente. Então, a gente
ver um melhor horário tanto para mim quanto para o paciente, né? Que ele possa participar. Eu acho que esse talvez seja o diferencial. E eles vão muito das minhas consultas, eles não faltam. Lógico que eu digo para pacientes que não querem, né? E tudo bem também. Acho que a primeira vez que um paciente, que eu marquei a consulta de paciente não veio, eu fiquei muito triste, muito chateada. Não tinha sido boa a primeira consulta, o que eu poderia ter feito melhor. E aí, depois, assim, quando você vai ver a fundo, na verdade, talvez ele só não quer mesmo, entendeu? Você pode procurar e tentar ver. Mas se ele realmente não quiser aquele serviço, se ele acha que ele não precisa, você não pode forçar, tem que respeitar a autonomia do paciente, né? Então, mas de forma geral, não. Eu tenho pacientes que, se eu marcar para ele toda semana lá, 2 vezes na semana ele vai, 2 vezes na semana. Então, é bem legal. Então, assim, no momento do agendamento, a gente pede que o paciente traga todos os medicamentos que ele faz uso, os medicinais, tá? Suplementos, tudo que ele toma, vitaminas, tudo que ele toma da Z, e os exames e outros documentos relativos à saúde. Então, na primeira consulta, a gente geralmente faz aquele procedimento, né, básico de coletar as informações, o que eu também não acho legal, você só coletar informação. Eu não gosto. Porque o paciente vem, então a gente tem que tentar fazer diagnosticar o problema ali, tentar resolver pelo menos de início na primeira consulta. E aí, assim, quando eu pode só coletar informação. Tudo bem, o foco da primeira consulta talvez seja você conhecer o paciente, mas alguma informação, alguma orientação você tem que dar, porque o paciente vai perder ali um tempo, vai estar ali com você só para você coletar informação, como se fosse uma pesquisa para ele. Ele tem que ter um gostinho assim, ó, essa menina pode me ajudar. Os problemas. Então, vou voltar para o retorno, vou ver o que ela tem para me dizer na próxima consulta, sabe? Isso que, aí até que a Karine falou no início, que sobre a questão do tempo tive muito problema no início, demoradas, assim. Apesar de não, eu acho que o ideal. Porque aí, assim, você tem um paciente que tem tantos problemas, que até ele chega com uma ansiedade tão grande, joga ali tudo na sua mesa, olha, eu tô aqui com esse monte de medicamento, eu não sei tomar, que às vezes é muito difícil você direcionar e você ter um tempo estimado. Então, assim, às vezes a primeira consulta acaba demorando um pouco. Assim, eu já tive acho que o máximo foi 1 hora do início, consulta de início, hoje eu consigo fazer em menos tempo. Mas, assim, eu acho que, no final das contas, o que me deixa feliz é ver que aquilo deu um resultado. Você passar 1 hora em uma consulta, mas quando ele chega semana que vem, ele sabe dizer como está tomando os medicamentos, a pressão dele já baixou, e ele está muito feliz porque você ajudou. Então, acho que isso é o que mais me conforta. Lógico que eu sei que a gente tem que tentar fazer em um tempo menor, que se você for ver pela questão da remuneração, é muito tempo para uma consulta, mas acho que também não adianta você querer ir para o serviço e fazer mais do mesmo, sabe? Porque a gente tem consultas que é para ser 15 minutos, a consulta do médico, a gente tem consulta de 3 minutos, 4 minutos, que ele só olha e prescreve novamente todos os medicamentos e o paciente sai. O paciente sai da farmácia, sai do consultório com um monte de medicamentos, ele vai para a farmácia, pega esse monte de medicamentos, ninguém explica nada para ele, e ele não sabe ler, e ele não tem ninguém que ajude, chega em casa com aquilo tudo. Então, não tem como ele tomar aquilo certo, mesmo que ele queira. Então, assim, o meu grande número de pacientes que eu vejo, a não adesão deles não é intencional. Eles não param de tomar porque não querem. Eles realmente não sabem como tomar, estão perdidos. E acabam se acostumando com aquilo. Toma quando a cabeça dói, toma quando tem algum problema. Então, assim, dos procedimentos que a gente faz na consulta, a gente faz a aferição de parâmetros clínicos, então, principalmente a aferição da pressão arterial e da glicemia. Então, a gente trabalha com o foco principal lá. Na maioria dos casos, a gente tem pacientes hipertensos e diabéticos, mas também atende pacientes com síndromes raras, medicamentos para hanseníase, para tuberculose. Acaba, às vezes, o enfermeiro, quando vê que está com dificuldade daquele paciente aderir ao tratamento, ele já convidou, a gente muitas vezes, vamos conversar com esse paciente, vamos ver se a gente consegue
dar uma orientação melhor para que ele possa ficar mais tranquilo com o uso desses medicamentos. E aí, a questão da glicemia também. Então, a gente trabalha com as metas terapêuticas, né, de acordo com as diretrizes, e a gente tenta fazer o controle desses pacientes para chegar até essas metas, né? Pronto, então assim, a organização dos medicamentos também é um outro procedimento. Como eu falei no início, eu queria muito essa caixinha aí, até do meu primeiro paciente. Eu queria as coisas que tinham que me ajudassem a organizar esses medicamentos para facilitar. Então, existe muita coisa no mercado. E eu sabia que não era um paciente. Fazer. E aí eu criei a ideia da caixinha, né, de organizar os medicamentos na caixinha de sapato. Então, os profissionais da unidade, todo mundo leva as caixinhas de sapato, a gente faz as divisóriazinhas, separa os medicamentos e acaba organizando. Então, eu tive que criar estratégias para essas pessoas que, por exemplo, não sabem ler. E como que você explica 12 medicamentos ao dia? Tem um que ele toma 2, tem um que ele só toma 1, tem um que ele toma 3 vezes ao dia, o outro ele só toma à noite. Como você consegue explicar tudo isso de forma que ele entenda e que ele consiga fazer? Assim, é um desafio muito grande mesmo. Então, assim, por exemplo, aí essa caixinha que vocês estão vendo, ela tem suas bolinhas coloridas, né? Essas bolinhas que usa para colocar a quantidade, quando o paciente não sabe ler. Então, ele toma 2 comprimidos daquele horário pela manhã, toma um do outro. Outra coisa, a gente tenta muito juntar as doses tomadas. Então, assim, na medida do possível, por exemplo, a gente tenta simplificar os regimes, né? Então, para ele ser mais fácil para ele lembrar. Ó. Então, essa caixinha que você está vendo aí, que ela tem 5, 7, 12, 7 e 8, são os horários que ele tem que lembrar de tomar o medicamento. Isso aí já é uma evolução, não é a primeira caixinha dele, né? E aí, também esse paciente está comigo, ele foi o primeiro, ele está comigo desde julho do ano passado. Então, ele volta, né? Todo mês ele está lá para pegar o medicamento na farmácia e a gente acaba conversando quando tem a possibilidade, quando eu estou disponível lá, ou marcando consulta quando ele vê. Então, eu acho que assim, o que eu acho mais bonito de você fazer a clínica na atenção básica é essa. A gente atende o paciente, resolve aqueles problemas, só que a nossa alta é diferente. Tem pacientes que nunca vão ter alta, sim, no sentido de que todo mês ele vai estar ali e ele não sabe ler e os medicamentos vão mudar de embalagem, vão ficar diferentes e ele vai ter dificuldade de novo. Então, é isso que eu acho mais legal, assim, sabe? Tá ali de novo nesse medicamento e você vai tomar. Ou se ele teve algum problema. Essa aí foi outra estratégia que eu criei para separar os medicamentos. São mocinhas, faz etiquetas no nome do medicamento. Essa paciente, ela sabia ler. E aí eu fiz a caixinha para ela, toda empolgada. O meu outro paciente, os outros pacientes adoravam a caixinha. Anda com ela para todo lugar, sempre faz. Ela pro posto quando vem para consulta, leva para o cardiologista. E essa paciente eu fiz a caixinha e pedi para ela fazer um retorno, ela não trouxe. E aí, porque ela inventou lá uma desculpa. E aí eu marquei outro retorno, ela também não trouxe. Depois ela falou, Aline, eu não vou fazer não, porque é muito grande essa caixa. Eu não vou andar de ônibus com essa caixa tão grande, isso me atrapalha. E aí eu fiquei pensando, mas pois é, né? Fiquei triste, porque de início essas coisas acabam deixando um pouco, tanto trabalho que eu tive, tão boa vontade de fazer a caixinha, mas ela não gostou. E aí eu criei essa outra estratégia, que foram as bolsinhas. Então, aqueles pacientes que não querem, ou que tem alguma coisa em casa, porque muitos deles já têm aquelas gavetinhas e tal, que separam os medicamentos, então a gente pede para eles fazerem e organizam ali onde eles já têm, no espaço que eles já têm, né? Isso acaba acontecendo muito quando a gente faz visita domiciliar, porque nas visitas você consegue ver onde ele guarda, né, e organizar, ter direitinho os locais onde ele coloca, está na cozinha, onde está. Então, essa foi outra estratégia que eu criei para resolver. Então, como é feita a documentação do processo de cuidado? Lá, eu faço 2 registros. Eu tenho o meu prontuário, que é o prontuário do serviço que fica comigo. Então, esse prontuário ele é do modelo lá que está disponível no caderno de cuidado farmacêutico na atenção básica. Se não me engano, acho que é o segundo caderno. E ele, assim, me ajudou muito no início. Tem muitas pessoas que acham que acaba atrapalhando, mas para mim, precisa pegar. Lógico que você não segue como se estivesse respondendo um questionário, né? A partir do momento que você conhece, tem aquele instrumento,
isso acaba ajudando, né? Então, tem informações que não dá tempo na primeira consulta, deixa para a segunda, deixa para o retorno. E tem também o prontuário do paciente na unidade. Então, isso, quando eu comecei a evoluir, porque os primeiros atendimentos ainda estava muito tímida, né? De fazer as coisas. Quando eu comecei a evoluir, eu acho que hoje é uma das coisas que mais fizeram o serviço ser visto na unidade, porque eu comecei a atender pacientes das outras equipes que eu não conhecia, tinha médicos que eu não conhecia na unidade, que eu não conversei, como eu conversei com o médico da minha equipe, e eles viram que tinha uma farmacêutica ali que estava fazendo aquele. Falavam para ele, então, hoje quando ele tem um paciente que está com problemas, ele vai encaminha. Então, acho que são essas duas formas de registrar. Eu registro no meu, para ficar guardado comigo, e registro no formato SOAP e no santuário da unidade, né? Para os outros profissionais terem acesso. Então, aqui eu não sei se vocês conseguem, não sei se vai dar para ver direito aí, eu coloquei algumas fotos, né, dos encaminhamentos que foram feitos, que são feitos hoje para mim. Esse encaminhamento aí é uma médica nova da unidade que conheceu o serviço através de um paciente. Colocou as fichas do paciente e aí depois ela colocou, né? Os encaminhamentos. Ela encaminhou para o cardiologista, encaminhou para o reumatologista e colocou para avaliação farmacêutica. Então, ela colocou no prontuário e deu o papelzinho ao paciente para procurar a farmácia para agendar a consulta dele. Então, bem legal, assim. Tem esse outro aí, acho que não vai dar para ver que fica um pouco longe, mas esse paciente tem o registro aí de uma consulta compartilhada com o médico. Então, eu tinha um paciente insulina para ele, não tirou a glibenclamida e o paciente estava tendo hipoglicemia. Então, ele chegou na farmácia dizendo que estava se sentindo muito mal. Eles têm muito a rotina de associar qualquer problema que tem com medicamento com a metformina. Então, se dá dor de cabeça, foi a metformina que fez mal. Se dá dor de estômago, foi a metformina que fez mal. Então, ele chegou para mim e falou, esse remédio aqui está hipoglicemia. Acaba porque ele disse assim, eu tenho a sensação de que quer morrer. Aí, quando a gente foi investigar, ele estava com a glicemia muito baixa, então eu fui conversar com o médico, né? Agendei a consulta para ele, acho que na semana seguinte. E aí, no dia da consulta, o médico disse, Aline, aquele paciente que você falou, eu já tinha conversado com ele, citado, ele disse, aquele paciente que você falou, que está lá na minha sala, vamos atender comigo? Ele fez tudo feliz, assim, a gente ainda não tinha feito nenhuma consulta partilhada com os médicos, né? Eu fazia com os outros residentes, com o enfermeiro, mas não tinha feito com o médico. Então, aí ele suspendeu a glibenclamida, eu coloquei na evolução aí em cima, né, os problemas que tinha, e aí ele seguiu embaixo e colocou que ele tinha a decisão dele, né? Esse outro encaminhamento aí também era uma médica que eu não conhecia na unidade, sim, conhecia, mas nunca tinha apresentado o trabalho para ela. E aí ela fez a decisão e embaixo ela colocou. O paciente veio com dificuldade de aderir ao tratamento medicamentoso, solicita abordagem pela farmacêutica e equipe. Então, hoje, acho que a maioria dos pacientes que chegam para mim hoje são encaminhamentos dos médicos da unidade de saúde. Esse outro aí também é um encaminhamento, então ela colocou assim, encaminho ao NASF e paciente necessitando de visita conjunta, quando você lê da unidade, está a impressão que é para o farmacêutico do NASF, você não tem farmacêutico do NASF lá, então ela solicitou que fizesse uma visita domiciliar, todo mundo junto, para resolver o problema do paciente. Isso é muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados que a gente tem lá. Não são resultados muito robustos, assim, porque realmente o trabalho lá, eu não fiz com o foco de fazer uma pesquisa, então são resultados bem grossos, assim, né? Então, hoje eu fiz 64 consultas lá, contando com as de ontem, acho que 67. Então, na unidade de saúde, consultas na unidade. Eu fiz 17 consultas domiciliares e tenho 30 pacientes acompanhados. Então, assim, no início, alguns atendimentos que eu fiz, eu não registrei, porque foram atendimentos mais simples, não eram pacientes que precisavam de um acompanhamento mesmo. Eu acabava dando orientação naquele momento, fazendo a caixinha, e acabei não registrando isso. Não foram muitos casos.
Mas, assim, quando eu fui parar agora para contabilizar isso, eu vi que tinha pacientes que eu não tinha feito o meu registro. Então, mas isso bem no início. Hoje, não tudo, todo paciente eu registro e guardo essa informação. Então, a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? 59,3%. Eu tenho até muitos homens por causa do grupo de homens pescadores lá que eu falei. Então, aqueles homens que às vezes ficam com problemas, por eu ter criado um vínculo com esse grupo, eles acabam vindo para as consultas, assim, participando. Então, assim, 80% dos meus pacientes, eles não sabem ler, são idosos e têm muita dificuldade com os medicamentos. Assim, esse é um desafio muito grande, porque você trabalhar com muitos medicamentos para a pessoa que não sabe ler é muito difícil. Então, 90% deles têm hipertensão, 50% deles têm diabetes. E 33% têm ainda outras comorbidades, uma terceira comorbidade. Eles utilizam, em média, 6,5 medicamentos. Eles dão uma média de 9,7 doses ao dia, então dá quase 10 doses ao dia, né? A média é isso. E 33,3% dele apresentaram melhoras no controle da pressão arterial. Então, assim, a diabetes acaba sendo muito mais difícil você medir, porque ele precisa fazer os exames laboratoriais. Então, assim, no SUS a gente ainda não aceita que o farmacêutico solicite esses exames, né? Então, isso dificulta muito, tem que marcar uma consulta com a enfermagem ou com o médico para solicitar os exames para monitorar. Então, alguns pacientes eu não tenho essa informação, se conseguiu, mas eu consigo ver que a maioria deles, aqueles que conseguem, vêm para os retornos, fazem um acompanhamento mesmo, eles conseguem melhorar os parâmetros, principalmente a hipertensão, que é mais simples de você mensurar, né? Então, eu trouxe só um caso desse primeiro paciente aí para mostrar para vocês rapidinho, está acabando já. Esse paciente é um senhorzinho de 72 anos, ele é negro, analfabeto e fuma há 60 anos. E ele tinha muita dificuldade para enxergar e trabalha na roça. Então, ele é um senhor magrinho, muito ativo, trabalha na roça. Ele tinha diabetes e hipertensão. Sabia como explicar ao paciente como utilizar 13 comprimidos. Então, foi exatamente dessa forma. Ele me chamou no consultório, ele me ajuda aqui, seu fulaninho, porque eu não sei como explicar esse de medicamento, eu falo, ele não entende, e eu não sei como fazer. E a pressão dele estava muito alta nessa consulta. Então, esse paciente, ele utilizava hidroclorotiazida, um comprimido pela manhã, 2 losartana pela manhã, AS, um comprimido tarde, ele tomava 2 comprimidos de glibenclamida de manhã e 2 à noite, metformina 3 vezes ao dia e o alodipin 180 por 90. E ele estava com assim, dor de cabeça, algumas coisas. E a globina glicada dele estava em 8,6 e a desejam 163. Esse foi o início que eu peguei, quando eu peguei o paciente, né? Então, assim, quando eu fui estudar o prontuário dele, que esse foi realmente o primeiro, então, eu fui ver como era a história dele, o que tinha acontecido. Então, no prontuário dele, tinha vários relatos, há muitos anos atrás, que ele não aderiu ao tratamento e estava com a pressão descontrolada, e ninguém conseguia fazer nada. Aí eu consegui encontrar, acho que em 2015, que tinha sido a farmacêutica do NASP lá e tinha feito algumas intervenções, ele tinha conseguido baixar a pressão dele. Então, aí eu já fiquei, né, mas tem salvação, dá para fazer alguma coisa aqui nesse caso. E aí, na minha avaliação, o paciente era tabagista, né, 60 anos, fumava muito tempo, ele estava com a pressão descontrolada, ele tinha muita dificuldade com os medicamentos e baixa adesão. Então, aí, o que fazer, né? Então, eu fiz lá as coisas bonitinhas, precisava da orientação da dieta, a dieta tinha que fazer atividade física, comer mais hortaliças, mais frutas, tudo isso muito bonito. Só que quando você vai para a rotina, o paciente não tem condições. Ele é aposentado, mas tem um monte de filho em casa, um monte de netos, sustenta todo mundo. E assim, quando você fala, coma mais fruta e verdura, ele, não, minha filha, eu gosto de fruta e verdura, mas quando eu tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro sempre para comprar. Assim, isso, principalmente as primeiras vezes, é um choque, porque assim, agora, o que é que eu vou fazer, né? O livro está dizendo que você tem que comer isso, mas o paciente não tem condições. E é esse o grande problema que a gente tem lá quando eles são encaminhados para os nutricionistas, porque até muitas vezes o nutricionista do NAS, quando vai fazer uma dieta para eles, coloca salmão, sabe?
Coisas assim que o paciente muitas vezes não tem o que comer do básico, ainda mais comprar coisas que são tão caras. Então é uma dificuldade muito grande. Então eu encaminhei ele para o programa de associação tabágica e vi que a metaterapêutica dele, para a idade dele, para a situação das doenças dele, o risco cardiovascular dele era muito alto, então a meta dele era 130/80, a pressão. Então, produzir fazer educação em saúde, dar orientação sobre os medicamentos e tentar melhorar a adesão dele, né? Então, foi a partir dele que a gente criou a caixinha, essa foi a primeira caixinha ainda do paciente. Essa foto dele eu botei porque ele autorizou que divulgasse, ele sai em foto e fica muito feliz, então, por isso que eu coloquei a carinha dele aí. E aí foi a primeira caixinha que a gente fez para ele. Então, como eu falei, as bolinhas da quantidade, né? Tomar 2 lozastinas de manhã, metformina depois das refeições, fez as orientações para ele. No retorno para o paciente, quando ele veio, então ele já veio, algumas vezes ele já tinha memorizado, por exemplo, ele sabia a losartana e biciclamida, mas ele ainda esquecia de tomar as 3 metformina ao dia e o amlodipina. Então, na semana seguinte, na consulta seguinte, acho que foram um mês mais ou menos, ele já me disse como ele queria a caixinha dele. Ele disse, olha, eu quero que você coloque aqui os horários 5, que eu tomo medicamento, 5, 7, meio-dia, 7 e 8. Então, coloque isso pra mim, que eu vou lembrar. Quando eu olhar, eu vou saber que tem um nesse horário. Então, já, tudo bem, assim, tem que ser, eu sempre deixo muito claro pra eles que tem que, a gente vai fazer o que melhor seja pro tratamento dele, né? Então, se ele quer que você coloque o horário, isso vai facilitar ele tomar. Após 6 consultas, que a pressão dele vai ser 180/90 para 137/62. Essa consulta, e aí, acho que caiu. A pressão dele voltou a subir e a gente conseguia correlacionar, por exemplo, com a falta dos medicamentos na unidade de saúde e ele não tem condições de comprar, ou então com uma situação em que o neto dele estava preso. Então, a gente consegue identificar essas coisas, é bem interessante. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que eu vou responder as perguntas agora, né? E queria deixar uma mensagem para os farmacêuticos que têm vontade de fazer consulta na atenção básica e não conseguem, que é assim, sonhar grande e começar pequeno, porque realmente foi isso que aconteceu lá, né? Eu queria fazer muita coisa, mas eu comecei muito devagar, muito conhecendo o território, aprendendo também, né? Não era uma coisa que eu já sabia fazer, eu fui aprendendo com o tempo. Então, acho que essa seria a mensagem que eu queria deixar. Então, tentar responder algumas perguntas, Karina. Sim, eu anotei elas e vou te passar algumas aqui. Eu só vou diminuir o áudio um pouco. Eu começaria assim, claro, o Francis Kleber fez uma observação, né? Que sim, nós precisamos de um apoio político, né? De inserção do farmacêutico na estratégia de saúde da família. Claro que a gente conseguiu já bons exemplos com o NASF, né? Os farmacêuticos que atuam no NASF e que até o Maron, acho que colocou no início a questão do matriciamento. Então, assim, a gente tem algumas experiências exitosas de farmacêutico que atuam no NASF e também algumas experiências exitosas de farmacêuticos que atuam na estratégia de saúde da família, né, e que conseguem realizar esse trabalho da consulta farmacêutica. E que, claro, muitas dessas iniciativas começaram dentro da residência, começaram com o apoio da universidade, que, como a Aline bem colocou, assim, que é um papel do próprio residente de modificar o status atual dos serviços, em contribuir para a construção e para a elaboração desses serviços, né? E daí, voltando assim, pela questão da consulta, né, que a gente tem alguns desafios também, porque ainda mais nesse cenário político, econômico que a gente tem, cada vez a gente tem essa dificuldade do financiamento do farmacêutico dentro da estratégia de saúde da família, né? Como é que a gente vai ter, ao mesmo tempo, um farmacêutico para cada unidade de saúde, né? Quem vai financiar isso?
Então, são demandas que a gente precisa pensar em como conciliar as necessidades com o nosso cenário econômico. Mas, voltando assim para o que a gente pode fazer, que eu acho que é isso que a gente também não pode paralisar. Considerando o que a gente tem, né, eu fiquei pensando aqui na questão de 3 coisas que devem ser importantes para a gente pensar a consulta farmacêutica na atenção básica. Que a Aline colocou muito bem. Bom, a seleção dos pacientes. Primeiro a gente precisa definir para quem a gente vai fazer consulta farmacêutica. Depois, que eu acho que é um outro ponto importante, que quem faz não deve ter uma forma de registro. Então, assim, por mais que ela tenha dito assim, o meu objetivo não era fazer pesquisa, mas a gente precisa desses dados até para a gente conseguir divulgar, para a gente conseguir monitorar. Claro que um bom retorno que ela tem é, por exemplo, assim, os pacientes vieram encaminhados pela equipe de saúde. Isso é um reconhecimento que o trabalho que ela está fazendo está sendo adequado e está sendo reconhecido. Mas a gente precisa desses dados para justamente divulgar, para compartilhar, para a gente aprender, né, um com o outro. Então, assim, o que é importante? Quando tu colocou os critérios, Aline, a gente ficou se perguntando, bom, mas todos os pacientes são polimedicados, tem consulta com pelo menos 2 médicos, né? Então tinha praticamente, eu até fiquei pensando assim, se os teus critérios faziam essa seleção dos pacientes, porque acaba que muitos que a gente conhece que estão na atenção básica, né, tem essas complicações. E daí, eu disse que são 3 coisas, que é a seleção, o registro da consulta, das informações e a avaliação dos resultados. Então, assim, gostei muito de ver quando tu falou assim, 33% dos pacientes tiveram controle da pressão arterial. Porque nós vamos ser cobrados por resultados, né? Nós estamos pensando que cada vez mais o sistema de saúde precisa ser eficiente. Então, o farmacêutico que vai estar lá, ele vai ter que mostrar para o gestor, para a equipe de saúde, para o próprio paciente, né? Esse estabelecimento de confiança se dá por isso. Olha, você chegou aqui com uma demanda que a sua doença não estava controlada. Em 3 consultas, você controlou a sua doença. Então, assim, a gente vai ter que ter estratégias de também mensurar esses resultados para dizer justamente que o farmacêutico é importante e que esses resultados vão dar subsídios para a gente conseguir construir, né, essa política pública mais robusta e tal, né? Então, esse era um comentário inicial. Tinha uma pergunta que era, assim, o que você precisou estudar mais para fazer esse atendimento? Né? Que, por exemplo, assim, sei lá, anticonvulsivantes, tem outras doenças que são mais complexas. Então, assim, esse aporte teórico de estudo, o que você precisou estudar mais. Uma outra coisa que sempre retorna é a questão da solicitação de exames. Então, assim, eu também acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que evoluir, né? Então, assim, o problema é que a gente também não tem um financiamento, uma rúbrica que o farmacêutico pode solicitar exame e o sistema de saúde pagar, por exemplo, isso, né? Mas eu poderia pedir hemoglobina glicada para acompanhar o paciente, acho que é importante, só que é uma coisa que a gente vai ter que evoluir nesse sentido, né? Assim, quando que o farmacêutico vai conseguir solicitar exames, tá? Eu acho que eram essas que eu lembro, mas tem outras que estão aí no chat, se tu quiser dar uma olhadinha para responder e também comentar, tá? Tá, então, em relação ao que mais teve que estudar, eu acho que essa ainda é uma grande dificuldade, porque a gente não tem lá na farmácia, os residentes não tem, por exemplo, computador com internet. A gente não tem uma biblioteca para estudar, como muitas vezes os residentes que estão no hospital têm. Então, assim, essa ainda é a minha grande dificuldade, porque tudo que eu preciso estudar melhor, estudar mais, eu tenho que fazer isso em casa. Então, ou levar o meu computador, acaba sendo um local um pouco perigoso, então nem sempre a gente quer levar o notebook para lá. Então, essa ainda é uma dificuldade que a gente precisa melhorar muito lá. Esse local para fazer a pesquisa lá, talvez no momento até, se der certo, assim.
O que eu mais tive que estudar, eu acho que foi, primeiro, essas doenças mais prevalentes, né? Eu tive que estudar muito, por exemplo, esse déficit de hipertensão, para ver qual seria a meta desses pacientes, como tratar, sobre os medicamentos. Então, eu tinha uma dificuldade, por exemplo, no início, até ia mostrar, depois acabei mostrando a apresentação, que era fazer essas pesquisas. Então, eu cheguei a fazer não posso tomar com alimento, não posso, sabe? Essas coisas assim que são muitos medicamentos. Então, eu acabei criando instrumentos para me auxiliar. Então, eu fiz uma tabelinha com os medicamentos os medicamentos que tinham lá, né? Os medicamentos disponibilizados pelo SUS, e quais as principais orientações que eu precisava dar para cada medicamento. Então, isso de início. Hoje acaba sendo como se repete em muitos casos, então é uma coisa fixa já, mas no início tinha essa dificuldade. E, por exemplo, eu tive uma paciente que tinha uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar. Ela tinha síndrome de Wolff-White, alguma coisa assim, um problema no coração. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando a paciente chegou assim, não, eu tenho essa síndrome, eu tomo esse medicamento aqui e tal, e eu olhei assim para outra residente da hora, né, nunca ouvi falar, não sei o que é. E aí, assim, é sempre um desafio, né? Tem que estudar, tem que voltar para ver mesmo como agir com aquele paciente, se você tem alguma forma de você definir um controle para aquele problema, um acompanhamento. Então, é muita coisa que tem para estudar, assim, é sempre uma novidade, cada paciente é uma novidade. Então, de início, a minha dificuldade maior é porque ninguém sabia ler, então eu tinha que criar estratégias para quem não sabia ler. Então, depois eu comecei a pegar pacientes que sabiam, que pacientes que têm informação, por exemplo, do nível superior, e aí começa outra dificuldade, porque aí eles têm muitas questões mais específicas do problema para falar. Então, assim, acho que eu não consigo dizer o que eu tive que estudar mais, sabe? Porque tem muita coisa que eu tive que estudar muito e tem muita coisa para estudar ainda. Acho que é isso. Em relação à documentação que você falou, então, realmente, Karina, assim, foi uma coisa de início, na verdade. Eu comecei como um serviço que queria fazer e o foco não era a pesquisa, então, por isso que eu perdi muitas informações no início. Mas, assim, hoje, todos esses registros eu registro todas as informações, registro tudo. Que aí eu comecei a ver quando, por exemplo, surge uma apresentação como essa, que você quer ter os seus dados para falar, quer divulgar o trabalho que está dando certo, e não tem todas as informações que precisa. Então, eu acho que essa foi uma coisa que ficou faltando no início, sabe? Tinha outra pergunta aqui que eu queria responder. Tinha uma de intervalo das consultas. Se tu tem um intervalo das consultas. Não, era essa. Então, depende. Geralmente, depende da situação. Então, assim, se eu tenho um paciente que tem muitos problemas, está com a pressão muito controlada e eu conseguir dar uma orientação razoável na primeira próximo retorno. Então, na semana que vem, para você voltar, para você ver como tá. Que aí eu vou analisar nesse caso, porque eu preciso avaliar as informações que eu dei na última consulta. Então, ele não sabia como tomar nada. Aí eu quero ver na próxima consulta, tá? E aqui a sua caixinha. Como você está tomando a losartana? Fala para mim. Como você está tomando a metformina? E aí eu quero ver se ele sabe isso não garante que ele está tomando o medicamento. Então, geralmente, nesse caso, eu marco para uma semana, de acordo com as consultas de retorno são muito mais rápidas, então eu consigo marcar mais consultas naquele dia que forem só retornos. Então, agora se não, tem um paciente que já veio algumas vezes, a pessoa não está tão descontrolada, ele não tinha tantas dificuldades, então dá para marcar um tempo maior, entendeu? Um mês, talvez, 20 dias, dependendo com a data que pegar o paciente e cai na nossa agenda também. A outra coisa que você falou da questão dos critérios de seleção dos pacientes, realmente pega quase todo mundo, né? Só que assim, eu acho que eu tenho hoje talvez uma demanda do que a gente consiga assumir, mas eu não vejo outra forma, sabe, Karine? Eu não vejo como você escolher, eu vou escolher só os polimedicados, todo mundo é polimedicado. Ou então eu vou selecionar, tem 3 doenças crônicas, muita gente tem. Então, assim, a gente deixou esses critérios, na verdade, para os outros profissionais conseguirem identificar, né, aqueles pacientes que mais precisam. Então, a gente vai selecionando. Quando é um caso muito simples, talvez não precise, então a gente não... Eu acompanho, né, a questão do farmacêutico na atenção primária há algum tempo, assim.
E até um colega colocou assim, claro que é sempre uma dificuldade se a gente tem um farmacêutico só que responde por todo o município, né? E a gente sempre tem várias tarefas para fazer, assim. Mas, como você disse, né, a questão de começar pequeno. Então, se a gente fizer com um paciente, com dois, com três, a gente vai começar a construir esse vínculo e a construir esse gostinho de acompanhamento do paciente ou da consulta do paciente, assim, né? E eu acho que eu vim semana passada do Congresso de Segurança do Paciente. Muito se discutiu da questão do acompanhamento do paciente no âmbito hospitalar, né? Mas a gente pode também pensar no âmbito ambulatorial. Quem seriam os pacientes que a gente tem maior risco, né? Então, claro que ela colocou ali alguns critérios, assim, mas eu acho que a gente deve também ampliar, por exemplo, assim, primeira consulta com paciente de tuberculose, né? Quem dispensa os medicamentos da tuberculose na atenção primária? Então, assim, eu acho que a gente deveria assumir alguns papéis, né? Primeira consulta do paciente com diabetes, então, assim, ou quando ele vai receber o próprio aparelho de glicemia. Então, a gente trazer para a nossa responsabilidade algumas situações clínicas ou, né, que podem ser importantes e a gente vai estar antevendo, talvez, problemas, né, de segurança do paciente. Paciente com varfarina. Então, a gente também pode pensar em selecionar aqueles que os medicamentos podem ser potencialmente perigosos dentro do âmbito do uso ambulatorial, né? Então, acho que também é uma estratégia de a gente pensar de como selecionar medicamento, o paciente, assim. E ao mesmo tempo, como você mesmo disse, assim, isso vão criando necessidades. A equipe vai perceber a necessidade do farmacêutico e o paciente vai perceber a necessidade do farmacêutico. Então, acho que, com certeza, esse é um passo de formiguinha, assim, para a gente ir construindo em conjunto, né? E que, com certeza, dá para ver o amor que você tem pelo acompanhamento dos pacientes, né? E o carinho e o cuidado que você tem na realização dessa consulta. Acho que isso é sempre motivador para os colegas que acabam nos assistindo. Eu vou dar um tempinho para você ver se tem alguma pergunta mais para responder e também para fazer a despedida, porque a gente já está em 12h05 e a previsão é sempre meio-dia. Eu vou chamar a atenção que a gente vai ter um SIG na semana que vem. Geralmente é na primeira sexta-feira do mês, nós não tivemos na primeira sexta, tivemos na segunda, mas a gente vai ter um SIG também na semana que vem, que é no dia 17, e que é sobre o acompanhamento de paciente que usa medicamentos que tiveram acesso via judicial, mas é um sistema informatizado para acompanhamento desse paciente, que trabalha um pouquinho com a questão do registro de dados, das coisas que a gente também começou a discutir aqui. Eu acho que vai ser bem interessante, é nesse mesmo horário, das 10h30 ao meio-dia, nesse mesmo link que vocês acessaram hoje, tá? Daqui a pouquinho eu vou, essa semana, ou no máximo segunda-feira, estar divulgando na internet de novo também esse próximo SIG da semana que vem. Então, eu agradeço desde já a presença de todos, agradeço a Aline, vou passar a palavra para você responder as últimas perguntas e também para fazer a despedida, tá? Obrigada, Aline. Eu queria só falar aqui da pergunta do, acho que Rodrigo, que falou como é complicado você fazer todo esse serviço quando você é o único responsável pelo ciclo, por todas as funções do farmacêutico. E eu concordo plenamente, Rodrigo. Assim, era até uma discussão que eu tinha com a farmacêutica que está trabalhando lá comigo, que era sobre isso. Tipo assim, eles querem um perfil diferente. Eu ouvi no segundo ano da residência, eu passo pela gestão, então eu estou na gestão agora, eles falam que querem um farmacêutico com perfil diferente, mas ao mesmo tempo eles não dão essa oportunidade. Então o farmacêutico chega e querem tirar o outro assistente, o assistente que fica lá, deixa só o farmacêutico que agora tem. Então, assim, são desafios muito grandes realmente que a gente precisa lutar para mudar isso, né? Então, eu tenho muitas vantagens. Tanto que eu tinha vontade de fazer esse serviço e no município que eu trabalhei quando eu me formei, eu não consegui fazer nada disso, porque eu não tinha tempo. Então, assim, hoje eu tenho, na verdade, tudo isso foi possível porque eu estou num cenário totalmente diferente, que é a residência. Então, por isso que eu quis mostrar um pouco como é a residência e do nosso papel para falar isso, assim, não eu tenho um espaço para isso, eu tenho uma oportunidade para isso, né? Então, eu super entendo que não é fácil, tão fácil assim.
Mas a gente tem que começar, né? De alguma forma, mostrando um pouquinho para ver se um dia a gente melhora esse cenário. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, porque eu não consigo lembrar de outra questão aqui. Então eu deixei meu e-mail aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão, pode entrar em contato comigo. Será um prazer, eu vou ficar muito feliz. E queria agradecer também a Karine e a todos vocês que ficaram aqui até o final pela participação. Adorei. Obrigada. Nós que agradecemos, Aline. Então, agradeço a presença, né, virtual de todos, essa ideia do SIG, né, compartilhar essas experiências e nos motivar a continuar trabalhando. Com certeza, a residência vai ter um impacto muito grande nos nossos serviços, né? Eu tenho aqui residentes do âmbito hospitalar e as dificuldades são as mesmas, né? A falta de farmacêutico, a motivação para fazer, mas ao mesmo tempo as dificuldades do serviço. Mas eu acho que os residentes eles vão ser esse impacto propulsor, assim, né? Tanto para formação de pessoas críticas quanto para abrir esses caminhos de inserção dessas atividades clínicas, assim. Então, parabéns pelo trabalho. Eu vi que tem outros residentes acompanhando e ele também colocou, né, que se viu muito no teu relato, então acho que esse é bem importante. Então, obrigada a todos, bom final de semana. Nós estamos aqui num frio no sul do Brasil, acho que um pouquinho mais quente aí no norte e no nordeste, né? Então, tchau, agradeço, e se vocês quiserem, então dia 17 a gente vai ter um outro SIG com um tema que é muito próximo a esse que a gente estava discutindo hoje, tá? Obrigada, Aline, que bom que deu tudo certo, né? Que a gente conseguiu resolver as tecnologias aqui. Verdade. Tchau. Tchau.